Salve, paz e bem! Mês de agosto na Igreja no Brasil é dedicado à reflexão das vocações. Eu, Padre Anderson Gomes, estamos abrindo então um bate-papo nesse mês de agosto e vamos começar com a vocação sacerdotal. De modo especial aqui nós temos Padre De Leon, Padre Renato Cristi e Padre Jackson. Nosso objetivo aqui é falar um pouco de tudo e de todos. Não temos roteiro. Mas vamos começar, já que dá o pontapé, já que é o mês vocacional, vamos falar de vocação a princípio, nossas vocações. As pessoas muitas vezes acham que nós nascemos prontos e que Deus foi lá, pirlim-pim-pim, nos chamou e pronto. Como é que foi a vocação de cada um? Né? Jackson. Tem uma ordem? Não tem não. Então tá. Mas não conta a história quando eu nasci. Os primeiros. O momento do chamado. O momento do chamado. Eu me senti chamado com 17 anos. Estava fazendo uma missão junto do povo de rua. Já tem 20 anos, Povo de rua? É, um povo de rua, por que pareça. Que problema? Não, porque ele ficou surpreso, né? Eu isso. Então, depois daquela experiência, eu comecei a trilhar um caminho. Na verdade, o meu ingresso na igreja foi, de fato, com 14 anos, para me preparar para receber o sacramento do crisma. E aí, depois, fui me emendando, pegando gosto pela vida de comunidade. E essa vida, ela foi evoluindo ali dentro das equipes pastorais. Fiz parte da pastoral do dízimo, da pastoral litúrgica, do canto. E depois comecei a perceber, assim, nossa, acho que tá bom aqui, tá muito bom, né? Que coisa boa poder se doar. E aí fui conversar com o Padre Robson, na época era vice-reitor do seminário e pároco lá, administrador da paróquia São Pedro Apóstolo, né? Da onde eu sou. E ele chegou e falou assim, você quer ser padre? Eu falei, quero conversar sobre isso. E aí ele disse, olha, ano que vem tá chegando um padre novo aí para você. Um padre bem novo, recém-ordenado, vai poder te orientar com isso. Por que pareça, né? Padre Anderson Gomes, que estava lá, foi ordenado em 2005 e entrou na paróquia em maio do mesmo ano. 7 de maio de 2005. 7 de maio de 2005, isso mesmo. E depois começamos a conviver, na verdade, né? Eu demorei para chegar a falar para você sobre minha vontade. E eu lembro que a primeira vez que eu falei com ele, padre, quero ser padre, ele falou assim, vamos amadurecer melhor isso. Não sei. E aí eu senti que ele não me deu muita moral, não, sabe? Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou seguir minha vida. E eu tinha muitas inseguranças, né? Imagina, estava com 20 anos. A gente não é seguro totalmente de tudo, né? Mas pelo menos vocacionalmente eu sou agora. E fomos conversando e tal. Depois eu cheguei a entrar na Mitra como funcionário. Fui funcionário da paróquia. Meu funcionário. E fiz uma experiência de uma vida mais próxima da vida do padre, né? Preguiçoso. Aí apertou. Preguiçoso. Olha que mentira. Não, eu emagreci, gente, tanto trabalhando. Você trabalhou. Era trabalho escravo, Era o zelador. Eu lembro que na época eu fazia um curso e eu falei assim, olha, eu vou terminar meu curso no final do ano. E se eu não entrar no seminário, eu também vou sair daqui, né? Porque ficar em torno de igreja. Vou trilhar meu caminho. E aí, na questão profissional também, né? E aí, eu entrei no seminário em 2007. Entrei com 21 anos no seminário. Eu também, 21. 21 anos. Fiz essa caminhada. Eu entrei adolescente ainda. Adolescente? 17 anos. Ia completar 18 anos. Você tá brincando. Verdade. Nossa, mas hoje não entra mais assim com 18. Não, tinha terminado no seminário Nossa Senhora da Penha. Antigamente o segundo grau, hoje chamado ensino médio. Então, eu não tive esse momento assim de pilim-pim-pim. Sempre percebi um forte desejo dentro de mim. Sempre foi de igreja? Sempre fui de igreja, né? Vivendo ali na comunidade também, essa experiência de comunidade, o exemplo dos avós, dos pais, aquela convivência. Fui crescendo ali dentro da comunidade. E, inclusive, gostava de brincar, de celebrar missa, né? Como criança, uma das minhas brincadeiras eram essas. E também gostava de fazer exéquias, viu? Sério, entendendo por quê. Exato. Matava os primos tudo. Como leigo? Matava os pintinhos da minha avó. A avó criava uns pintinhos e precisava de defunto para...
para fazer as exéquias. Então, eu pegava na cabecinha deles assim, tic, e aí eu tinha defunto. Matou. Assassino. Simples assim. E aí, aquela coisa de criança, Gente, né? já vi criança para celebrar a missa, isso, né? Celebrar, pegava mas um é folhetinho, interessante. folheto caminhado, Eu que nunca o tive livro isso, Cantai gente. ao Senhor, tá vendo? Material da Arquidiocese de Vitória. E ali brincava com os primos mesmo, com as primas, juntava ali e celebrava a missa do meu jeito, né? E aí depois dessa coisa de criança foi se tornando mais séria, a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que aquele negócio não era brincadeira. Vai persistindo, né? É, exato, vai persistindo, então precisava fazer um discernimento vocacional. Serial killer. Eu pensei outra coisa. O que você Eu pensou? vi outro sentido, porque, por exemplo, um chamado com sentido de exéquia, o que o padre vai fazer na exéquia? Vai falar da vida eterna, levar esperança. Nossa. Não, mas se você não Profundo, hein? tiver, mas se você não tiver morto, você Então, não faz exéquia. Ele Você não matava. tem discurso. Ele você não tem matava homilia. os passarinhos Você lá. precisa ter a matéria, não só a palavra. Assassino. E aí fazia o cortejo, tudo bonitinho, tudo como E a prescreve. sua avó falava o quê? Meu Deus, meus pintinhos estão Com- todos sumindo. O que tá acontecendo? Mas o gato certeza, tá comendo. Mas ele ela não deixava porque era o neto que ela inspirava também. Os sonhos. Mas Era com o sonho certeza da avó, você não entendeu? entrou nos franciscanos, né? Porque senão... Não. Não, comecei com os missionários combonianos. Eu cresci na Serra, né? Embora nasci em Vitória, mas cresci no município da Serra, onde que minha família se instalou. E ali os missionários combonianos tinham um trabalho muito amplo de promoção vocacional. Então, fui laçado por eles e comecei meu processo de discernimento ali. Depois fiz o propedêutico, o primeiro ano de filosofia, em Curitiba, onde tinha um seminário dos missionários. Mas depois eu vi que não era aquilo. Eu disse, não quero ser missionário comboniano, não. E volto para Vitória. E o desejo persistiu dentro do coração. Então, na época, procurei o reitor do seminário e aí fui aceito e dei prosseguimento. Muito bom. Você foi seminarista lá na paróquia. Foi por poucos São Pedro meses lá Apóstolo. em São Pedro. Eu lembro de você lá. Na Verdade. época do Padre Robson, inclusive. Depois não me quiseram mais lá. Robson? Na época do Padre Robson. Foi, Ah, é. Padre Robson. Padre Robson Prati. Então, o meu chamado eu considero algo bem interessante, porque minha família em si, ninguém era de igreja, assim, de ir na igreja. Então, até no início da infância, talvez 8 anos por aí, eu ia à igreja crente, que tinha ali perto, Deus e Amor, pensa. Sério? Era crente da Deus e Amor. Você Aí já congregou depois, já há mais de anos. Só que aí depois teve uma situação que eu fui à praia e não podia ir à praia, aquelas coisas. Outro dia a gente entra nesse detalhe. Mas aí eu estava com mais ou menos 11 para 12 anos, estava com uma colega e assim, gente, a cena é cômica. Estávamos literalmente sentados em cima do muro. E aí ela olhou para mim e falou, Adeleon, você já pensou o que você vai ser quando crescer? E aí eu olhei para ela e falei, quando eu crescer? Sabe quando você faz a pergunta de novo para ter tempo, para ter uma resposta? Aí ela falou, o que você vai ser quando eu crescer? Eu olhei e falei, eu vou ser padre. Mas Ela, do nada, gente. Do nada. Nunca tinha pensado isso. Eu respondi. Aí quando eu respondi, eu ouvi a resposta e eu... Aí ela falou, da onde você tirou isso? Eu olhei e falei assim, eu acho tão bonito. Ela falou, mas da onde você tirou isso? Aí eu peguei e falei, lembra aquele padre que vinha aqui? Porque tinha um padre velhinho que andava de mobilete. Não sei se vocês lembram dele. Eu lembro do padre do balão. Não, Padre. não, nossa, gente. Do Mobilé. Ele tinha uma mobiletezinha Nem sabia verde. dessa, não. Ele celebrava lá no Orfanato Cristo Rei. A gente morava perto. No sábado ele ia e levava pão para nós. Eu achava bonito aquilo. Aí a hora que ela perguntou de onde eu tirei isso, eu falei, eu acho bonito. Lembra do padre da mobilete que traz pão para as crianças, fala de Jesus? Eu quero isso. Aí eu falei, mas aquilo passou. Nesse período eu estava voltando para a Igreja Católica, ou indo para a Igreja Católica, não sei direito. E foi o que você comentou. Volta e meia na igreja me vinha de novo essa ideia. Isso foi persistindo. 13, 14, 15. Aí com 15 anos foi o auge para mim, do sentido vocacional. Que aí nessa época eu participava das pastorais, movimentos. Ali Paróquia Bom Pastor, era bem vivo isso. E aí eu comecei a trabalhar essa ideia. Mas eu queria ser um padre de fora. Eu queria ir para um lugar onde a gente pudesse estudar, pensar coisas diferentes. E aí eu fui visitar o seminário diocesano, aqui o nosso, arquidiocesano, e depois acabei fazendo um caminho para uma comunidade, para um seminário missionário, e aos 17 anos eu já estava lá.
Então eu também fui bem cedo, adolescente. Eu não entendia nada, assim. Eu não sabia que eu estava indo para uma nova comunidade, que eu estava indo ser missionário. Eu entendi que eu estava indo porque eu ia ser padre. E fui. Então, com 17 anos, eu dei início a esse caminho e tudo começou com uma fala. Não teve esse negócio de alguém me tocou, eu ouvi uma voz, eu fui no encontro e fiz uma experiência. Foi numa fala em cima do muro e dali a vocação brotou e está viva até hoje, graças a Deus. Então, vocês dois foram para fora, no caso, né? Sim. E novos, né? Saímos de Vitória e fomos para fora. E bem novos. Eu ia completar 18 anos. Eu começo a pensar com 20 anos. Mas eu já tinha uma coisa que eu precisava resolver, Padre Anderson. Essa dúvida, essa insistência do desejo, eu precisava discernir. Eu tinha muito claro isso, eu preciso verificar. Então, só tem um jeito, entrar no seminário, iniciar o processo. E foi fundamental isso para mim. Essa questão da dúvida, eu acho que ela é muito, muito forte, sobretudo por causa da nossa idade, né? A gente era adolescente. Então, até a coordenadora lá da comunidade, ela brincava comigo que eu era sabonete. Meu apelido era sabonete. Porque tinha época que eu falava com toda a convicção, eu vou ser padre. E tinha época que eu queria namorar, brincar. E ela falava que eu escorregava das mãos de Jesus, por isso que era sabonete. E eu lembro que essas dúvidas, vou ser padre, não vou ser padre, vou ser padre, não vou ser padre, isso era uma constante. Até que um dia um colega falou para mim, olha, se você quer ter certeza, você tem que fazer a experiência. E se não for, você volta para trás. E eu fui nesse intuito, eu queria ser padre, mas não é que eu saí de casa com uma certeza absoluta. E aqui eu acho que vale a pena a gente dizer isso também. Sim, com certeza. Que às vezes as pessoas sentem o chamado e esperam ter uma certeza dele para poder dar o passo. E não é esse o caminho. O caminho é sentir o chamado, abra-se à experiência. E à medida que você faz a experiência, você vai ver se você tem vocação. O meu reitor, ele dizia, a maior prova para você saber que você tem vocação é se à medida que vão chegando as dificuldades, você vai superando. Então, é sinal que você tem vocação. Deus vai dando a graça, Deus vai dando a força. Chamada é como uma possibilidade, é pensar na possibilidade. Aí se alimentar, se considera um chamado, se não é somente uma possibilidade. Eu já entro com 20 anos, nunca pensei em ser padre na vida. Nunca pensei, embora minha família é religiosa, de igreja, dominical. Fiz minha catequese com muita dificuldade em Minas Gerais, vim para cá com 13 anos pelo Espírito Santo. E entrei em um grupo de jovens, participando, mas nem sequer passou pela minha cabeça. O meu pior pesadelo da minha vida foi pensar em ser padre. Não tem também um momento assim, bateu, é isso. Não. Foi se construindo aos poucos. E aí, de repente, começa assim, eu participar da igreja, grupo de jovens, liderança, grupo de jovens, participando um pouco mais. E aí vinha a possibilidade. As pessoas começaram a perguntar, você tem uma coisa diferente. Eu falei, não tenho nada diferente. Então, quando alguém começa a suscitar alguma situação, eu não pensava na possibilidade. E alguém começa a suscitar isso. E aí, pronto. Vou procurar conheci um frei lá em Viana, aqui na Grande Vitória. E aí procurei o frei franciscano, não gostei muito da realidade lá. Eles que me disseram do Seminário Nossa Senhora da Penha, não conhecia no Seminário Nossa Senhora da Penha aqui em Vitória. Foi quando então procurei e dali comecei. Mas com essa ideia de, tá bom, vamos fazer uma possibilidade. Se eu conseguir viver fora do seminário que vão me pedir, eu entro. Se não, não entro. E assim foi. Isso quando já tinha 20 para 21 anos. 20, 21 anos. E como você falou, a gente não entra pronto, né? Não. A gente não sabe o que vai vir. E ao mesmo tempo a gente acha que, vou entrar na casa de anjo. Só seminarista. Casa de anjo. E nem sempre o é. Nunca é. Porque não tem casa de anjo. Tem casa gente, de anjo é né? céu. Não, mas muitos imaginam assim, poxa, seminarista lá religioso, piedoso, que não sei o quê, e de repente você entra naquela casa e você vai percebendo que... Vamos imaginar, né? Um grupo relativamente grande, ainda de idades diferentes, de contextos sociais, Realidades familiares, familiares. realidades totalmente diferentes, em processo formativo E líderes, diferentes. né? Líderes, todos, de certo modo, já vêm com alguma experiência, seja a nível de comunidade, experiência eclesiástica ou também já profissional. E hoje também outro perfil que a gente nota bastante, alguns jovens têm entrado já também com curso superior. Então não é simples. A função do reitor e da comissão de formadores é muito desafiadora. Realmente eu olho assim sempre com muito respeito, porque é uma tarefa e tanto. A Deleão já foi reitor. Sim. De formação, quantos anos? 9 anos. 9 anos. Como é que foi essa experiência? Se ordenou e foi reitor. Quanto tempo de padre? Isso que eu ia perguntar. Eu tinha um dia. Deu tempo? Eu ordenei no dia 29 de novembro
No dia 30 de novembro, o meu reitor anunciou publicamente, sem eu saber, não teve esse negócio de uma conversa, olha, você vai ser reitor, não teve nada disso. Estava na minha primeira missa, no momento da ação de graças, depois foram fazer as homenagens, ele disse, então, eu vou dizer para vocês a missão do Padre Adeleon. Aí eu, assim, né, eu dei uma olhada, ele falou, Padre Adeleon vai trabalhar na formação, reitor do seminário. Eu, Jesus de Nazaré. Sabe quando você faz aquele processo, tendo a certeza que você vai ordenar e vai para uma paróquia, e de repente você ouve totalmente contrário? Eu entrei assim, com muito medo, lógico. Mas, ao mesmo tempo, também eu senti uma graça de Deus muito grande, porque, ao mesmo tempo que eu tive medo, eu me abri bastante para isso. E eu vi que foi um privilégio de Deus para a minha vida, porque Amedeo Centini, que é um grande nome na formação, ele diz que o formador é aquele que mais precisa de formação. Aí eu agarrei isso. Eu falei, eu estou na formação porque eu preciso da formação. Porque ao ser um instrumento de formação para o outro, você acaba se formando. Mas não foi fácil. E pensa que, numa realidade de novas comunidades, naquela época, a gente recebia grupo de 40 seminaristas. Eu já cheguei a ter 53 numa turma. Como está hoje o nosso seminário, né? Bem... Então era bem desafiante. Embora a gente começa com o propedêutico, né? Que é o primeiro ano. Meu propedêutico éramos em 10 pessoas. É difícil, tá, gente? Mas eu vejo assim... Você sai da sua casa e, de repente, de uma hora para outra, você cai numa casa, morando com mais 9 homens. Com regras, diferentes, com regras, horários. Caramba, não é fácil. É uma estrutura de vida, né? E uma coisa que é interessante, né? Eu vi muito claro isso nessa passagem de formando ontem e hoje formador, né? Eu me vi assim. E a gente pensa que entrar no seminário é para formar o padre. E a gente tem uma ideia que o padre é um ser diferente. Só que, na verdade, o seminário é uma casa de formação, primeiro, de pessoas, de gente, ser humano. E hoje está difícil você trabalhar isso. Não dá só para você chegar lá e começar a aplicar as matérias sagradas da teologia ou da filosofia que seja. Tem que trabalhar as realidades humanas, convivência, relacionamento, questões até de asseamento mesmo, coisas que antes a gente tinha muito isso nas famílias e hoje a gente quase não tem mais isso, né? Então é um desafio muito grande. Como você disse, né, a sua postura diante de um reitor é de grande respeito e eu digo que tem que ser mesmo, porque é uma tarefa muito difícil. E chega um momento que eu acho que é o momento mais difícil quando a gente tem que se posicionar diante do bispo para dizer, né, esse fulano, ele pode prosseguir, ou você dizer, esse fulano, eu acho que... Melhor segurar um pouco. A gente precisa ficar mais um pouco com ele. E o formando nunca entende isso. E a gente, então, tem que estar muito firme na nossa postura, né? Sabendo o que você está fazendo. Porque a gente, na maioria das vezes, a gente não é compreendido. A gente não é compreendido. Então, isso acentua aquilo que é próprio da vida de um padre, que é a solidão, mas no reitor isso é bem gritante, bem gritante. Dificuldades no seminário? Alguma história interessante? Você estava falando do propedêutico. Meu propedêutico foi bem diferente. A gente estava num processo de mudança de formação, saindo o padre Luiz Henrique, entrando o padre Carlos, e saiu o padre Roberto Natal, entrou o padre Edenilson. E fomos aprovados em 2. Então, foi uma convivência muito tranquila, né? Só 2. Ao mesmo tempo acentuada, porque só 2. Só 2 e os 2 foram enviados lá para São Pedro. Isso, e a pessoa era muito próxima, então a gente conseguia conviver bem. Só que lá dentro da casa, acabou que as rotinas ficaram diferentes, porque ele fazia filosofia e eu não. Então, no segundo semestre, eu comecei a fazer filosofia também. Aí, começamos a fazer filosofia no propedêutico, então... tinha um padre Davi, que dava aula de Bíblia, introdução à Bíblia, e as orações. E o padre Edenilson era pároco em Viana. Então, ficava lá até um certo tempo, depois... Mas ali também já com acompanhamento com psicóloga, com direção espiritual, e com uma rotina de casa que era divertida, né? Vocês daqui já chegaram a conviver com Dona Rosa... E aí era muito legal, assim, a gente ficava ali, conversava, preparava o almoço, rezava e rezávamos a liturgia das horas, todas as horas, as horas principais. menores também.
Não. E não, porque a gente não se encontrava. De manhã ele estava, de manhã ele não estava e à tarde eu que não estava, porque eu ia para Itacibá fazer pastoral lá na Secretaria Paroquial, junto com o Padre Moraes, Sim, eu era pároco. Que era pároco na época. Mas foi muito divertido. Agora o desafio foi o primeiro ano de filosofia, né? Sair do propedêutico, que no final de semana nós íamos para casa, então tinha contato, e era Santo Antônio e São Pedro, né? Tava tudo ali ligado. Contato com a família, contato com os amigos, com a comunidade de origem, de repente isso se rompe. Eu fui lá para Cariacica Sede fazer pastoral, e a convivência fraterna já era diferente, que a comunidade de filosofia já tinha aumentado, e lidar com pessoas, né, com as limitações, com as minhas próprias limitações também dentro do processo. Eu falo que no seminário a gente amadurece, de repente a gente chega num lugar e fala assim, nossa, amadureci, se eu estivesse fora do seminário não teria amadurecido tanto como aqui, porque a convivência fraterna, a busca, eu lembro que Dom Luiz falava, olha, é importante crescer nessa identidade com Jesus, né? Identidade, se identificar com Cristo para poder saber lidar com a comunidade, com a pastoral, com a faculdade. Então, tudo isso partia de uma identificação. Mas isso é muito bom. Mas eu tinha um pouco de dificuldade também, essa convivência, que é muita gente diferente. É muita gente diferente. Que uma coisa, a pessoa casa, que namorou, conheceu, você casou, é diferente, mas conviveu. A gente não, é jogado dentro de uma casa. Você conviveu com as pessoas iniciais do propedêutico, de que Nossa, repente... mas você fala jogado. Jogado, achei tão assim. Você que escolheu isso é duro. Não, tô falando no sentido negativo. Não, tô falando no sentido, a gente é jogado Vamos mesmo. curar isso aí. Não tenho nada de curar mais não, graças a Deus fui curado de muitas coisas nesse sentido. Jogado. Mas você entra numa casa. Melhorou. Você entra, ok, tá bom. Você continua o seu processo formador. Você entra numa casa e, de repente, nós éramos 30 e poucas pessoas, não é fácil, não. Entendeu? Mas é necessário, porque como padre, depois você está numa comunidade que vai estar lidando com pessoas diferentes. E isso nos ajuda. Você falando isso, a minha dificuldade no seminário também foi a vida fraterna. Lógico, quem conhece o Adeleon sabe que não podia ser outra dificuldade. Até hoje, né? Até hoje. Mas eu melhorei bastante. Uhum. E aí um dia eu fui numa freira. As freiras sempre fizeram parte da minha vida. E uma freira bem idosa falou para mim assim, quando você tiver dificuldade... Ele já vai rir. Quando você tiver com dificuldade com o irmão e você sentir que ele não tem vocação... Você fala com São José e põe o nome dele debaixo de São José. Aí tinha um irmão que eu tinha muita dificuldade com ele, mas muito. Eu falei, é São José, você vai dar um jeito. Fui lá escrever o nome dele, fiz em letra de forma para ninguém descobrir que era eu. Coloquei debaixo de São José. Menino, não é que passou uns 2 meses o menino resolveu ir embora? Não, resolveu ir embora. Que isso, gente. Resolveu ir embora. Eu falei, gente, o negócio dá certo. Comecei a divulgar no seminário. Aí, de repente, São José... Comecei a divulgar no seminário. Quando pensa que não, escuta. Quando pensa que não, comecei a falar assim com os amigos, mas põe debaixo de São José que dá certo. Aí passou mais o tempo, no ano seguinte, outro irmão que eu tive dificuldade. São José. Só que a hora que eu fui enfiar o nome dele, debaixo, mas tinha um monte de papelzinho. Tinha o seu nome só lá. Só que tinha um papelzinho dobrado, adivinha o nome que tava lá? Tá vendo? Eu falei, minhas almas do purgatório, eu acho que eu sou difícil para alguém. Não tenho dúvida disso. E aquilo foi muito bom, porque aí eu fui levar isso São José veio ajudar nesse momento, nessa situação. Aí eu levei a situação pro meu diretor espiritual. Ele falou, olha que maravilha. Olha como São José está te ajudando. É isso aí. Você está tendo olho só para ver os defeitos dos outros. Só que tem alguém vendo os seus. Toma. Então, ao invés de pedir para São José levar o irmão embora, por que você não pede as virtudes de São José? E aí eu comecei a viver isso. Mas olha que interessante. Eu vejo nisso o cuidado de Deus, né?
Então ali eu fui pensando, eu acho que é melhor baixar a bola, porque eu acho que meu nome vai entrar lá mais algumas vezes, né? Falei, São José, então não manda ninguém embora não, ajuda a gente a melhorar. Alguém tem uma imagem de São José aí não, por favor, para começar a colocar. E você, Renato, seminário? Então, de dificuldade, além da própria convivência, também a rotina, os estudos, porque tudo isso é bastante exigente, né? Você vem de uma rotina, você tem um esquema de estudo, de repente você também é avaliado e tem que dar respostas. Exato, você é avaliado o tempo todo. Eu acho que as maiores dificuldades foram essas mesmas, né? Assim, da própria convivência, da rotina, dos estudos, momentos de incertezas, de desânimo, eles surgem também. Mas uma coisa que alguém aqui já falou, acho que foi o Padre Adeleon, quando a gente tem um pouquinho de clareza sobre a nossa vocação, a gente consegue superar melhor isso que talvez poderia ser uma dificuldade tremenda, né? Então, eu acho que não é a clareza, mas assim, a determinação de passar por esse processo e fazer esse discernimento me deu assim luzes e coragem também para chegar até o fim. Inclusive, em algum momento também eu pensei, será que eu vou para frente? Porque também depende do olhar da formação, né? E troca reitor, troca comissão, e como é que vai ser as coisas. E num dia estava bastante angustiado, acho que já era no 4º ano de teologia, último ano do processo formativo, e numa aula o professor disse assim, a vida é feita de muitas possibilidades, mas aquilo caiu dentro de mim assim, que me deu muito mais tranquilidade, serenidade, para entender que a vocação ela tem que ser vivida e assumida também com inteira liberdade, inclusive despojamento, no sentido de que eu não sou dono dela, né? Não sou eu que determino. Ela tem que ser vista também como um dom. Então, aquela fala, aquela colocação me deu muita tranquilidade e serenidade para aceitar também a decisão do processo formativo. Eu já estava com maior clareza sobre o que eu queria, mas dependendo também da formação, obviamente, né? Então, entender que a vida é feita de muitas possibilidades. Ser padre é uma vocação, é uma possibilidade, mas tem que ser vivida também como um dom, como iniciativa de Deus, chamado de Deus e assumido também por nós com muita liberdade. Senão a gente vai ser jogado dentro do clero. Isso aí. E aí tudo é difícil. Por outro lado, aí tudo fica muito mais difícil. Por outro lado, também lado positivo, acho que no seminário, tenho certeza, o seminário para mim foi muito importante em questão de relacionamento, fazer amizade. A convivência com os diferentes, por outro lado, você consegue encontrar pessoas também, outras que vão ter afinidade. Isso é importante, a gente né? se identifica. Não consegue no seminário você conviver com todos igual. Você tem afinidade. E no seminário me possibilitou, pela minha criação, mais difícil, fechado, de me abrir para a amizade. Então, tem amigos profundos, enraizados, da época do seminário. Por isso é muito comum nos padres ser mais afins de uns e outros. Por quê? Porque conviveram junto um período, né? E aí, como nós aqui, embora não convivemos no seminário, nós dois. Nós dois. Período. Você não, e você Eu chegou nunca, depois. Bem depois. Não, pensou nós no seminário, você? Ia ser ótimo. Então tem um lado positivo também essa convivência, né? Eu costumo dizer para as pessoas que, você perdeu a sua juventude? Não. Quando alguém questiona sobre isso, eu falo assim, não, pelo contrário. Foi muito bom também esse período do seminário. Essas dificuldades colaboram, obviamente, para o nosso crescimento, mas a amizade, o lado bom também da convivência, os eventos, as atividades, a possibilidade também de conhecer tantas pessoas, tantos lugares, as paróquias por onde nós passamos realizando o estágio pastoral. Então, tudo isso abriu também um horizonte de tal modo que, assim, eu acho que a minha vida ficou muito mais enriquecida do que talvez, quem sabe, né? Só uma hipótese, talvez ter seguido lá do jeitinho que eu vinha fazendo, né? Então, assim, o seminário abre muitas possibilidades. Eu lembro à noite, quando era possível, na sexta-feira, quando a formação permitia, a gente juntava um dinheirinho. Quando não permitia, a gente também fazia. Mas ia no supermercado, comprava lá um vinhozinho doce. Misericórdia, Deus. Era um galioto ou mioranza. Comprava uma linguiça.
né? Uma salsicha, uma coisa mais barata, né? Que não tinha muito dinheiro. Fritava lá, ia para debaixo da árvore, ou se não para uma área comum, ou quarto de um e outro, mais pessoas, né? Na sexta-feira à noite. Aquilo era muito gostoso. E aí o papo rendia. Esse momento de fraternidade, de proximidade, acho que isso faz parte da vida vocacional e de um seminário. Tudo era motivo de riso também, né? Exatas, sempre tinha uma né? coisa ou outra. Eu lembro de uma via sacra, aquela bendita via sacra em torno do seminário, na sexta-feira, no tempo quaresmal. E tava todo mundo lá compenetrado, rezando, fazendo a leitura. E, de repente, eu olho pro lado, tá um seminarista sapateando, muito assim, sapateando. E aí, quando eu fui ver, tinha pisado no formigueiro de noite dentro do seminário. Mas não teve um que não conteve o riso. Aí acabou via sacra, Nina, que ele estava nas últimas estações. Mas eu ri tanto que depois eu falei, Senhor, não vou conseguir rezar mais. Porque foi muito engraçado. E tantas outras, eu lembro... Aquele salmo lá que fala, sou um caso perdido. Lembra desse salmo? A gente reza. Ao momento da liturgia das horas, completas. Liturgia das horas. Assim que a gente tinha que se conter bastante, né? Liturgia das horas, até briga, assim, muitas brigas, inclusive. Sou um caso perdido, meus irmãos não querem ir pra cova. Não lembro agora de cabeça. Tem um salmo assim. Deve ser penitencial, né? Ou quando se não tem Na aquele... sexta-feira. Nossa. Terça-feira também. Olha, eu lembro e o que... duro era quando a gente tinha aqueles acessos de riso e que não podia rir. Não conseguia se controlar. Mas eu lembro que na capela, os meninos da filosofia, na hora de fazer o oremos, um abria a liturgia para o outro assim, o outro ficava lá. Oremos. E tudo era motivo, era ensaiando já ensaiando. E eu lembro de uma briga feia, assim, porque era uma distração muito grande, não dava para rezar. Eu sei que depois o clima pesou. Até hoje está pesado, eu acho. Porque não só um pouquinho resolveu. aqui. Ô, Dani, por favor, a qualquer hora, tá? A Dani, a produção aqui, ela escolheu algumas fotos que eu não sei, das redes sociais nossas, entendeu? Misericórdia. E qualquer hora que vai entrar, o assunto muda a partir... Misericórdia. Não, eu não Que sei. medo. Não, publicamos. Aí já não, entendeu? A partir desse momento... Tudo bem. Tudo bem? Ok. Agora, Então tá. o Padre de Leon falou da dúvida para entrar no seminário. Né, ser padre ou não ser padre. E ela continua até um certo tempo dentro do seminário, né, dentro do nosso período de formação. Ser padre ou não ser padre diante de algumas dificuldades que vão aparecendo, né? Eu lembro que eu encarava isso da seguinte maneira. Eu entrei aqui para ser padre. Isso vai passar. Não, porque a gente entra no seminário, não tem a sensação de que a gente é colocado dentro de uma redoma e a gente sai um pouquinho da órbita assim, das pessoas, do cotidiano e fica lá dentro. Então a gente não é um leigo De comunidade. Não é também padre. não é clero. Então fica ali. no É limbo. seminarista. No limbo. É Não seminarista. existe essa vocação de seminarista. É uma então fase transitória. aquela Nisso casa você de tá passagem, dizendo, né? Seminário é uma casa de passagem. Vamos E acolher os aí, leigos, vamos acolher o clero. de repente, Os pode seminaristas são um ser estranho. absolutiza aquele lugar e fala assim, meu Deus, entrei aqui, não vou sair mais. E aí aquelas coisas ficam tão intensas, né? Algumas coisas tão simples acabam ficando tão intensas. E quando chegavam os conflitos, eu pensava, eu vou sair daqui, gente. Isso aqui vai passar. Isso não vai... Chegava no meu diretor espiritual e falava, olha, acontecendo isso, mas eu estou botando na minha cabeça, isso vai passar. Aí vai com esse pensamento para não... E passa mesmo, né? Passa. São 8 anos assim que fluem. Pode ser. São anos intensos. Mas passa, de fato, tudo passa, né? E vão variando nessas... Oh, minha Ah! nossa senhora. A gente nunca começar. Gente, você acha que o Padre Anderson não sabia que essas fotos foram separadas? Esse aqui, Padre Leon, tá... Você posta isso? Assim? Qual o problema? É? Uai, gente, eu tô de bermuda, tô de colete. Nunca chegou nenhuma reclamação. Nossa, o padre tá lá, Tem não que sei ler a o quê. legenda, o comentário. Então, mas eu acho que isso é uma situação que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? É importante saber o que está acontecendo ali. Ali eu estou num período de descanso, de férias, e estou na praia. Como é que eu vou na praia de Batina? Não sei, mas é questão pessoal hoje de ficar de postar. A postar essas questões aí, né? Alguns reclamam. Eu não sei. acho que, sobretudo para mim, talvez até é bem significativo eu ter que falar isso, porque
eu passei muito tempo com uma consciência de que eu tinha que ser muito fechado, muito resguardado, como se isso me fizesse mais santo, mais de Deus. E as ajudas que a gente vai recebendo na vida, o processo formativo, vai me entendendo que não é isso que me faz ser santo. Muito pelo contrário, eu acolher-me como eu sou. O padre é um homem de Deus, mas eu não posso esquecer que eu sou gente, ser humano. E tem coisas que, como ser humano, a gente gosta. Por exemplo, eu amo praia. Praia me refaz, praia me dá vigor. E eu estou nesse momento. E aí eu não posso ser um ET na praia. Não tem uma roupa correta para a gente ir à igreja? Eu não posso ir para a igreja assim. Não, eu concordo, eu só estou não, mas eu estou só. falando para ajudar também as pessoas a entenderem isso, porque as pessoas às vezes esperam de nós o padre no sentido 25 horas. Não que a gente não seja padre, mas a postura no sentido de vestimenta, fala, acha que a gente fica 24 horas só falando de Deus, 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 acha que a gente não pode se divertir, que a gente não tem amigos, que a gente não possa, por exemplo, como aí, numa praia. E não é isso. Se a gente entrar nessa, a gente adoece. E aí não teremos padres com qualidade. E coisas que, às vezes, infelizmente, a gente tem na realidade paróquia. Padres, às vezes, neuróticos, doidos, que colocam sobre um povo um fardo que não é possível carregar. Ou o padre ou o povo também, né? Muitas pessoas, como você falou, né, projetam na gente um ideal que nem elas conseguem viver e querem colocar no pedestal como fosse super-homens, né? E, na verdade, não... Né? Eu acho importante a seguinte questão. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu sou um padre da Igreja Católica. Agora, ali eu sou o padre da Igreja Católica que está no seu momento de lazer. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Não, e também, ao mesmo acho tempo, que isso é fundamental. Desculpa, olhando a foto aqui, é uma alegria, né? Essa alegria da vida... Esse sou eu, gente. Não. Não! Nem sempre, nem sempre. Não, mas essa alegria, transmitir essa verdade, transmitir essa alegria, essa leveza. Eu acho que é a leveza da vida. Vivemos em tempos difíceis, onde as pessoas estão cada vez mais complicadas, pesadas, e ser leve. Mas aqui porque você tá sabendo disso aí, né? Que foto também que você vai colocar Não, aí? eu pedi a ela, disse, olha, vê na internet, na rede social e você vai escolher. Aí ela tá tendo dificuldade, ela aí você deu uns toques. Ótimo. Olha lá, quem é? Olha aí, gente. Modelando. Olha lá o coqueiro. Não, coqueiro. Não, você está modelando aqui. Modelando. Renato. Sabe por quê? Olha só. Aí tava nesse passeio. Eu sou bonito. Aí tinha um cara lá, o guia, que inclusive também guiava o bug ali. Eu falei assim, agora faz assim. Foi dando as dicas. E a gente vai, bonitinhas. E todo mundo tira foto ali em cima, né? Daquelas assim, que não é pra guardar só pra mim. É aquela foto que todo mundo tira, gente. Tão inocente. E é isso aí, a gente gosta mesmo. Mas aí, vamos lá, vou fazer a voz do contrário, tá? Para poder... Padre, pra que isso? Tá atraindo pessoas, mulheres, atração, um padre bonito como esse? Pra que isso? Essa vaidade. Então. E aí? Não. É o que o povo olha. É o que às vezes o comentário acontece. Não, isso é verdade. Eu acho que a gente pode dar sequência Sim. a essa conversa que vocês iam colocando muito bem, né? A gente não precisa ser bonito, não precisa ser feio, ser mais ou menos para atrair. É padre, de algum modo, sempre vai despertar um interesse. Sejam de homens, sejam de mulheres, de ambos os sexos, convenhamos. E então, essa situação, a gente vai ter que aprender a lidar com ela em todos os momentos, em todas as ocasiões. Tem gente, por exemplo, que tem fantasia com padre de batina. Se você postar uma foto também de batina, vai despertar a curiosidade, a fantasia de muitas pessoas. Então, assim, isso é bastante relativo. E desculpa repetir, mas é essa clareza que a gente precisa ter da minha identidade. Quem eu sou, onde que eu estou, o que eu estou fazendo. E a diferença é que agora tem redes sociais, a gente posta. Mas se não houvesse redes sociais, de certo modo a gente também teria que ter esses momentos, né? De lazer, de descanso, de diversão. Tudo muito sadio. Isso é humano. A acolhida do todo que somos. Né? Exato. Eu me recordo agora da liturgia de uns dias atrás. Eu não me recordo dessa citação bíblica. Veio agora para mim na missa. O justo deve ser humano. Não sei se vocês se lembram. Era a primeira leitura do livro da sabedoria. Assim, gente, que bacana isso, né? Então, assim, para eu ser
padre, eu tenho que ser humano. Para eu ser santo, eu tenho que ser humano. E isso faz parte da nossa constituição, do nosso ser humano. Quando fala de rede social, eu acho que é importante a gente também, talvez aqui tenha um espaço para isso. Às vezes fica muito pesado para nós, como padres, essa questão da rede social. Porque, por exemplo, uma coisa é, eu estava de férias, como aquela foto, e postei aquela foto. Postei mesmo. Achei bacana, estava feliz e alegre, tá? Outra coisa é quando você vai na rede social do padre e você só vê essas fotos. Entende? Eu acho que isso é um pouco complicado. Isso não é a minha vida. Agora, poxa, eu vou na rede social do padre, só tem ele também rezando missa. Eu não sou só isso. Eu sou padre a todo momento, mas eu também me alimento, eu tenho amigos, eu tenho família. E eu acho que a gente tem que aprender a lidar, né, com essas realidades. Então, eu acho que as pessoas também precisam ter um pouco esse filtro, né, de olhar para a gente com um pouco mais de misericórdia, de acolher um pouco o ser humano que nós somos. E isso a gente sente falta. Isso não é só para padre, Mas, né? isso Não é eu ia só para falar. padre, é para o ser humano. Também não é só isto. o padre, na verdade, você não é aquilo que você posta. E as pessoas julgam essa aparência, aquilo que está ali. Não só da vida do padre, mas de todo mundo, né? Hoje é porque a gente está falando da nossa vida, do nosso chamado, né? Então a gente fica muito submetido também. Essa opinião que os outros têm de como deve ou não ser a vida do padre. Assim, as pessoas elas querem mandar na vida alheia e na nossa, com certeza, né? E já tem tanta gente que cuida da nossa vida, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, vamos cuidar da saúde, que da vida já tem muita gente cuidando. Quem é Olha agora? só. Ah, a família. amigo Ah do lá, Padre que bonitinho. Jackson. Ah, que gracinha. Quem é padre? Fala aí para nós. Olha, minha sobrinha, meu pai, esse senhor aqui de 83 anos, a minha prima, Shirley, minha mãe, essa que está com a mão aqui junto comigo, eu, a madrinha do meu irmão, o meu sobrinho, meu irmão mais velho, aqui, pai daquela moçona lá. Estávamos aonde? Em Nova Almeida, na casa do meu pai, no carnaval, fazendo um churrasco na segunda-feira de carnaval. Mas padre faz churrasco? Faz, não só come. E no carnaval? No carnaval, na verdade, nós sempre acampávamos no carnaval. Até eu entrar no seminário, todos os carnavais era na Praia dos Padres, lá em Nova Almeida, Praia Grande, ali naquela região. E aí, todos os anos. Depois, né, a gente vai quebrando isso, mas meu pai tem essa casa lá em Nova Almeida, fomos para lá, nos divertir, conversar, ter um momento família. Que para nós é um pouco mais raro, né? Depois que você entra no seminário, depois que você vira padre, você tem pouco tempo para sua família. Às vezes eu fico me perguntando, no final de semana, às vezes, eu tô na festa de famílias, que não é a minha família. Uhum. Foi como eu gostaria também de, às vezes, estar fazendo aquilo que eu estou com eles, com a minha família. Quando a gente vai, a gente passa, né? Caramba, é complicado. E como é que isso. Não dá para ir em todos A os gente já eventos chega com o almoço familiares. Não dá. Já chega com o come, almoço pronto. sai correndo. Os primos vão crescendo, a gente vai se distanciando de certo modo, né? Das gerações. Aniversários. Uma vez uma irmã minha disse... E os eventos familiares acontecem sempre aos finais de semana, né? Que a gente está preso. Que a Minha gente irmã tá- disse, nossa, mas não tem tempo pra gente, pra família. Eu falei, A gente está filha, livre, Padre não Adeleon, dá, celebrando não dá. as missas. O que eu disse? Hã? Que a Eu gente disse está preso. Tá Mas preso com o trabalho. a Em obrigação. compensação... jogado. Tá gravado aqui, jogado. Ok. Eu acho difícil Nós conciliar estamos algumas servindo o coisas, povo né? de Deus. Ficou mais católico agora. Agora ficou mais católico. Agora, mas e existe também uma Não aproximação. demora não, que a gente quer Eu acredito. Comentar outra foto. Ah, desculpa, pai. Não, que eu tô falando assim, eu acredito que a gente também traz a nossa família. Então, de uma certa maneira, a gente perde alguns momentos específicos, mas a gente ganha outros dentro da nossa caminhada, né? Mas vamos lá. Ah, foi até criança. boa essa foto escolhida minha aí, tá bom? É só essa jaqueta aí que tá meia... Por quê? Eu gosto de jaqueta. Top? Tá ok? Pop, todo... Pop? Mas eu sou pop. Muito moderninho. Mas eu sou, gente. Que isso, gente? Ué, Você é padre. e qual é o problema? Não sei Existe como é uma que é. forma de vestir? Ah, essa Por quê? camisetinha, jeans, não sei. Eu tô Eu quero que você despojado. comenta aí. Calça Não, eu tô jeans, despojado. camisa. Eu tô Era na para ca... combinar com um cavalo lá atrás. Eu fui visitar, fui em São Paulo aí, essa é a famosa Val Marchiori, tô na casa dela. Por acaso eu liguei, mandei mensagem pra ela.
E aí pronto. Ele é foi. modesto, por né? acaso. Não, gente. As mulheres Tava lá. ricas. Mulheres ricas. Então, eu conheci a Val, foi nas férias, em Angra dos Reis. E ali tá na casa do pessoal e tudo. Começou a puxar assunto, fizemos missa nas minhas férias. E ela gostou, começou o contato. E um dia fui a São Paulo, liguei para ela. E aí que ele estava lançando um livro. Vem cá, padre. E aí pronto. São pessoas, sim, influentes, que têm os seus dilemas, seus problemas como padre. E eu, às vezes, eu sinto um pouco isso. Hoje, por exemplo, eu estou 10 anos numa paróquia de classe média. E muitos falam e me rotulam como um padre elitista. Cadê os pobres? Cadê os pobres? Só fala para rico, não entende nada de pobre. Embora a formação nossa faz parte, passei por vários lugares de periferias, e também o Papa Francisco fala de vários tipos de pobrezas Sim. existenciais. Estar em um lugar de classe média ou de pessoas abastadas, é necessário ter ali a figura religiosa. Sim, abre portas para nós que somos padres, sim, abre portas em muitas situações. Mas, por outro lado, como você falou, eu não deixo de ser padre. Como temos padres hoje em várias instâncias, você vê um Fábio de Mello, você vê cada um com a sua instância, no seu lugar. Há vários mundos. Não podemos rotular que o padre somente pode ser forma, desse jeito. Precisamos de ter sacerdotes em todos os âmbitos, de todos os lugares. Seja a pobreza material, seja a pobreza existencial, seja uma pessoa, nesse dia, não posso entrar em muito detalhe, mas foi interessante, foi uma visita casual, que de repente acabou caindo no atendimento, sabe? Nem foi provocado, sentamos lá, de repente estamos conversando e partilhando e de repente uma orientação. Então, ou seja, estar em lugares e ser padre naquele lugar para todas as pessoas. E é importante, eu penso sempre assim, né? Às vezes a gente fica com um discurso ideologizado. Tem que falar com esse. Mas aí, peraí, e o outro? Que também é filho de Deus, que também precisa de uma acolhida, que precisa tem que ter alguém para ele. É claro que eu não me fecho a esse grupo, a essa classe. Um padre é de todos, sem ser de ninguém. Mas existem momentos que nós estamos dados ao trabalho mais com esse grupo ou com aquele grupo, e tem que ter gente para isso. Tem que ter gente para isso. Tem que ter aquele que vai lá no meio da favela, na comunidade, na periferia, e tem que ter quem se encontra também com essas pessoas. Todo ser humano tem os seus dramas, né? Precisa de ser cuidado. O mais rico também precisa de cuidados. Precisa desse olhar bondoso, misericordioso, de alguém também que possa orientar, conduzir a sua vida e se abrir também para a participação na vida da comunidade. De fato, a proposta de Deus é para todos e o padre tem que ter essa capacidade, né? E se hoje está na paróquia A, amanhã pode estar na paróquia B, depois pode estar na paróquia C. Isso é tão bom para nós. Exato. Então, conviver com essas realidades, isso é bastante enriquecedor. Ou até mesmo dentro de uma paróquia você tem realidades tão diferentes, né? E eu vejo essa capacidade que nós temos, por quem nós somos, de transitar em todos esses ambientes sociais. A gente vai a uma Câmara Municipal, a gente vai à Prefeitura, a gente... Vai na boca. Vai na boca de fumo, vai no asilo, vai no lixão, vai no apartamento. Então, a gente consegue transitar por essa mensagem que a gente leva para todos. E não somente isso, Jackson. Um dia de atendimento nosso. Você pega uma tarde de atendimento, ou um dia, ou amanhã. São pessoas que vão entrando e saindo. É cada realidade muito diferente. Mundos diferentes. Muito diferente. Você muda ali, você sai uma pessoa, de repente entra uma outra situação complexa, aí daqui a pouco você entra outra pessoa com outra realidade, ou seja, você está passeando ali por várias instâncias, ao mesmo tempo mexendo com o seu emocional, com a sua vida, né? Atendimento. Eu costumo até dizer que quando atendo as várias situações difíceis, vou para o Santíssimo, faço minha oração, olha, toma esse peso aí, carrega. E eu aprendi um pouco também em termos de atendimentos na vida. Eu sofri no seminário, foi a primeira vez que eu atendi um casal separando, que eu sofria junto. E aí depois, com o passar do tempo, fui percebendo tentando separar, né? Eu estou com essa pessoa, eu vivo com ela ali, sinto a dor dela, mas ela saiu, eu não estou carregando isso dentro de mim, porque senão fica um fardo pesado para nós sacerdotes. Como é que é isso? Como é que é isso em vocês? Eu faço isso. Sobre os atendimentos? Eu acho que os anos de ministério vão nos preparando para isso também. De fato, no início,
nós somos muito mais facilmente envolvidos nas histórias, nos dramas, a tal ponto de depois ter que servir de algum ritual para tirar aquela tensão, né? A própria experiência do exercício do ministério vai nos capacitando para isso, né? Depois distinguir. Eu estou aqui na condição de orientador, estou escutando, mas o problema não é meu, né? Agora, essa pessoa ela precisa ser ouvida e espero ali ser instrumento de Deus para poder dar um direcionamento, uma luz, não necessariamente a palavra também que ela quer ouvir, né? Mas uma luz que possa orientar melhor os passos dela, né? E nem sempre as pessoas estão preparadas para te ouvir, senão muito mais elas querem alguém que elas possam conversar, despejar. Então, assim, é muito sério isso, porque do contrário, a gente se desgasta, a gente é afetado diretamente, né? Isso vai afetar o nosso emocional, o nosso psicológico, isso vai impactar diretamente na rotina do nosso trabalho. Sim. A minha experiência de atendimento, ela é sempre, para mim, bastante exigente. Eu me sinto bem consumido, digamos, né? Uma tarde, uma manhã, às vezes o dia, às vezes tem de manhã o tribunal, que são realidades bem pesadas, depois à tarde o atendimento na paróquia, e ali a hora que a pessoa está com você, você está de verdade com ela, né? Você entra na história, você entra na dor. Claro que eu não vou pegar o sentimento dela para mim, mas eu tenho que me aproximar dela até para eu conseguir ajudar, porque eu tenho que entender aquela situação. Mas no seminário, isso foi muito bem ensinado para nós, né? Você, como sacerdote, você é outro Cristo, mas lembra que as pessoas estão indo atrás de Jesus que está em você. Então, quando eu sinto, porque às vezes tem isso, às vezes tem um atendimento, a hora que sai, você fala, meu Deus do céu, parece que a pessoa pegou tudo que eu tinha de força e levou com ela. E aí eu faço esse exercício. Vou até o Santíssimo e digo, Jesus, esse povo, como dizia Moisés, né? Esse povo de cabeça dura é seu. Eu não posso carregar isso nas minhas costas. Eu tenho missa à noite, eu tenho reunião, eu preciso. E outras coisas, quando chega à noite, a hora das completas, que eu vou deitar, falo, meu Deus do céu, se o senhor não me pegar agora à noite e me refazer, eu não sei o que vai ser amanhã. E aí você vê também a intervenção da graça. Eu acho que esse olhar é importante a gente alimentar no nosso ministério, né? Porque tem ali o que você sabe, seus conhecimentos, estudos, que você vai ajudar as pessoas e tal, mas existe uma graça também. E faz muito bem para a gente quando a gente vê a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Às vezes, situações que a pessoa começa a falar, você pensa, meu Deus do céu. O que eu vou falar? Como eu vou ajudar? E aí, de repente, a pessoa fala uma palavra, e aquela palavra abre um mundo dentro de você, e ali você começa o diálogo, e a pessoa, você olha... Nunca pensei isso, padre, caramba. Então é muito interessante. Então, apesar, como eu disse no início, de ser bem exigente, é uma experiência que eu gosto bastante. Eu até digo que no final, não sei, final da vida, eu acho que é estranho falar isso, pode ser hoje, o final da minha vida, né? Mas enfim. Mas eu penso, se eu ficar um padre velhinho, assim, eu queria me dedicar a isso. De, sabe, ficar lá sentadinho, aguardando as pessoas virem, ou tipo, pregar retiro, essas coisas assim, eu gosto bastante. A gente pode procurar o Padre De Leon, viu? Ele atende 24 Vamos divulgar aqui, horas. anota o telefone aqui, dele, o telefone coloca na tela aqui agora. Por favor. Mas a questão do atendimento, às vezes as pessoas confundem muito para nós, né? É a tal da confissão do atendimento do aconselhamento. A pessoa entra na minha sala e eu já pergunto, ela entrou... É confissão? É a pergunta que a gente faz. Aí ela olha aí ela fala assim, você já sabe. Não é. Aí quando a gente está muito assim, fala, ó, confissão é para você falar para mim o seu pecado se você tiver arrependido. Não, eu vim para o senhor trazer uma palavra. Então a dificuldade das pessoas, né, de um aconselhamento e o que é confissão. Isso às vezes, poxa, está lá o dia inteiro, a tarde toda, e de repente uma pessoa, eu não sei, aí vai, vou confessar, padre. Tá bom, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E não vem matéria. Não tem matéria de confissão, Pois tá bom. é. Então, padre, meu marido sabe como é que é, né? E aí começa. Ou assim, eu nunca, padre, olha, eu rezo sempre. O pessoal fala que ela não, sou uma que não pessoa é pecado. boa. Eu sou uma pessoa boa, vou à missa. Não Eu tenho, tento assim, ajudar os tenho pobres. nenhum mal, né? Que eu cometo. Olha, então que bom que você se desvia Mas dos e os seus pecados pecados? graves. Né? É interessante também a nossa rotina, né?
nos atendimentos chegam pessoas com as suas histórias, cada um com a sua história. E a nossa rotina também é bastante curiosa. A gente começa o dia e você não sabe como vai terminá-lo. Você tem uma reunião... Parece um velório. Os lugares Parece um velório. Você vai... vai no hospital, você sai de um casamento... Às vezes vai dar uma pro velório. É uma loucura. Sai da missa à noite, vai pro velório. Não é programado. No não é programado. intervalo, as pessoas te trazem problemas, situações, te traz uma coisa que você não esperava e depende de você, às vezes, uma resposta positiva. É um problema administrativo, que as pessoas não sabem disso, Sim, mas nós também temos que administrar as finanças da paróquia, fazer a gestão de funcionários, dos bens, dos patrimônios, né? Da contabilidade. Claro, tem auxílio dos funcionários. Mas é a gente Mas, em que última toca o instância, somos nós que respondemos por aquilo. Então, assim, meu Deus do céu, que loucura, E às né? vezes o humor da gente afeta. Aí você vai celebrar a missa... Era onde que eu ia chegar, Padre Você vai celebrar a Anderson. missa, você tá assim, Obrigado, cansado. Ai, o padre não falou comigo. É. O padre não olhou pra mim. Olha assim pra você, nossa, Ai, o que padre padre tá triste. mal-humorado. Não, gente, eu não tô triste. Calma, só tô querendo respirar para poder celebrar bem agora e viver um outro momento. Né? Então, assim, as pessoas esperam sempre da gente esse bom humor e nem sempre é possível a gente manter isso. Bom humor, saúde em dia. O padre não pode ficar doente. Por que o padre adoeceu? Por que o padre Uma tá com a cara de preocupação na cansado. cabeça, né? Eu já cheguei na quarta missa do dia, a pessoa, te achei tão tristinho na missa. Eu falei, porque não tô triste não, tô muito feliz, porque eu tô cansado. Foram 4 missas, mais o almoço na casa de Dona Fulana, porque também tem esse negócio, né, gente? Suga a gente, né? Tem isso. Almoço, Ana Maria. Porque não é o almoço, assim, é o almoço onde a oração inicial vai ser a minha, as crianças perguntas, socializar, aí vão socializar. apresentar os adolescentes aqui. Esse aqui, padre, ó. Tá querendo ir pra igreja não, hein? Bota todo mundo em constrangimento. com eles, padre, Começa com com familiares. Começa um monte de pergunta, né? aquele monte de perguntas. Depois você de fica 3 ali. horas serve o almoço. Não, mas eu fico assim, olha. Aí tá na hora da próxima missa. 2 horas, eu contrato com o seminarista. 2 horas, tá bom? Tá. Então a gente chega lá 11h30 pra poder dar tempo de conversar tudo pra poder 2 horas. Aí você chega à noite, tá meio esgotado, né? Assim, fisicamente falando. E até que, por saber que segunda-feira eu vou ter um dia de descanso, eu consigo ter um gás final, assim, para poder conversar, talvez até mais tarde, tá ali na casa de alguém, ou até, padre, vamos comer uma pizza com a gente? Aí eu, tá bom, e fico lá, mesmo cansado, mas amanhã eu vou acordar tarde, vai ser bom, não tem problema nenhum, não. Quando coloca estola... Colocaram outra fotinha. Olha... Quem é, gente? Amora As Beethoven. mascotes, Quem? Como é que é? Não, deixa eu explicar lá. Amora e Beethoven. Amora e Beethoven, os cachorrinhos, minha irmã e minha sobrinha. Eu só tenho uma irmã e uma sobrinha. E aí agora tem os agregados, gente. A Amora é a primeira aqui. É tá sua, na frente. É entendi. a minha. E o de trás é da minha irmã. Sabe que a Amora entrou nesse momento da pandemia. Sabe lá no início que a gente teve que se isolar? É verdade. Aí você tem um cachorro. Aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Sozinho dentro de casa, não via ninguém na rua. Ali onde que eu resido já é bastante isolado, né? Fora a movimentação normal do dia a dia. E aquele negócio foi me dando uma angústia, já tinha vontade de ter um cachorrinho, e foi aí que a Amora entrou na minha vida. Você também, né, Jackson? Tenho, Como é que é? Erivelta? Elivelta Brígida. Esse nome, toda vez que você tem que explicar aquela coisa. Ai, Gente, eu não dou conta. Eu também não. Animal. eu dou conta. Eu sei que eu serei melhor quando eu cuidar de planta e de animal. Nenhum dos são dois. as duas Ah, coisas. eu já tô assim. Não tenho nenhuma das duas coisas em casa. Já tô assim. Então, planta eu gosto, mas não tenho paciência. E cachorro eu descobri que eu gosto e gosto muito. Já tinha vontade. Agora, realmente, você tem que se adaptar Lá em casa. para a nossa rotina, né? Mas aí minha irmã ajuda, fica lá e pronto. Lá em casa a gente sempre teve cachorro. O cachorro era Essa criado... que é a... Elivelta Brígida, essa. Erivelta Brígida. Aí, quando eu Por que cheguei... esse nome? Então, eu olhei pra cara dela e falei... Que nome que eu vou dar pra essa cachorra? Não chama ela de cachorro. Não, porque tem não pode toda não? uma... Gente, não, tem toda uma gente, evolução. que isso, gente? Tem toda uma Isso. evolução. Lá em... Como que chama?
O meu pet. Cãozinho. A gente. Não. Eu chamo ela de Bebê. várias coisas. Zevelta. Vem no titio, vem. Amor, bebê. papai. Vem Isso aí. Mas eu não. relutei muito, tá? Porque lá em casa, cachorro sempre foi criado no quintal. É o lugar dele? E aí, então, Pronto, falei. um casal de Depende, amigos... Leon, depende Vai do ter o tamanho, seu pra você né? ver. Aí, um casal de amigos... Ele não eles- aguentou 2 dias. Ah, não aguento não, Eles gente. tiveram um cachorro. Eu falei assim, nossa, cachorro dentro de casa, esse monte de Apartamento. pelo. Ah, esse negócio Que de ficar cheiro. pagando veterinário. Cachorro era criado lá em casa no quintal. Ficou doente, sacrifica, pronto, bota em terra lá no quintal. Quando você tiver o seu, olha, pague a língua. Porque dá um trabalho, Mas exige onde você viu que ela tem cuidado. cara de Elivelta? Eu olhei pra cara dela quando ela era filhote Olha e falei esse assim, olhar que sedutor, nome, gente? Vai ser Elivelta Brígida. tá lá. E aí, minha funcionária, ai, padre, que nome feio. Ai, que coisa horrorosa. Mas ela é feia, né? Aí eu Por falei isso. assim, não acho não. Ah, Beleza fala tá nos olhos de quem assim. vê. Aí... Mas eu achei que era isso. Não é por porque isso? ela é feia, não. Não, porque ela não é Vai feia. romper com você. Ela não é feia. Aí eu peguei e ela falou assim, bota estrela, ela é meio amarelinha e tal. Cara, o primeiro Também berro não. que eu dei com ela, não foi estrela que saiu. Elivelta, vem aqui agora. falei, Beth, não tem como ser estrela. Estrela Vai ser americana. Elivelta Brígida mesmo, porque é o nome que eu gritei. E aí, tá aí, um xodazinho. Fica lá. É verdade. Agora, eles... Aí você frequenta pet também, você vai lá... Ela teve uns problemas de estômago, eu tive que ir ao veterinário. Ela só enterrar essa Ela fez ultrassom, ela teve que fazer exame de sangue, eu tive que pagar uma consulta, gente. tive que comprar remédio. E aí eu fiquei pensando assim, eu tenho vontade de ter outro, mas esperar ela morrer primeiro, para depois ter, porque é difícil, onera mas compensação dá tanta outras alegrias, né? exato, Chegar dá em casa, alguém alegrias esperando e tudo mais. diversas, É exato. muito Tá, mas o bom. que a gente mais vê hoje é essa relação das pessoas com os animais que estão trocando, substituindo por Tem seres que humanos. equilibrar isso, claro. Esse Sim. equilíbrio ele tem que acontecer. Prefiro as pessoas Há um sempre. mercado hoje de pet que está incentivando cada vez mais, porque os É. cachorros antes, como nós vivíamos sem celular, os cachorros viviam sem essas coisas tudo antes, gente. É, verdade. Entendeu? Então, ou seja, sim, evoluímos no cuidado, acho que é importante, mas sei lá. Eu também acho. Ixi, Maria. Tá pegando leve comigo, Tá né? pegando Hoje, muito né? leve Tá com o pegando muito Padre leve Anderson. comigo. Padre, Verdade. agora Podia no ter mar. colocado, sabe o quê? Aquele videozinho Ah, dele da peraí. academia que rolou agora essa semana do- passada. é Jesus no Mar da Galileia, Ele atuando. andando. Não, aí. isso aqui é na Bahia. Não? Isso é na Bahia. Achei que Tinha era acabado Jesus de no Mar rezar da a missa? Galileia. Que isso? Esse mesmo aí, ó. Dá play. Dá pra fazer play? Dá play não? Não. Isso foi um videozinho que a academia propôs, eu tava malhando lá no dia. Uma pegadinha, né? Foi, muito Eu legal. tô ali com... Ela disse, ó, 10 vezes. Só que eu roubo, né? Em vez de fazer 10, faço 8. Sempre ou você fez Não, isso só nesse momento? é de propósito ali. Foi só nesse Não, momento. eu sou também. fiel. Não. Eu não consegui. Fiz 5, entendeu? E aí eles amarraram uma galinhazinha na perna. Não dá pra rodar vídeo, Pra não, dedurar, né? pra dedurar. Que pena, que legal. Foi muito engraçado mesmo. Olha lá, Mas- Leon. Gente. Só na raquete. Caraca. Não, ele posou pra fazer essa foto, Não, né? capaz, tá me matando ali. Beach tênis? Beach tênis. Eu comecei beach tênis, mas a idade começou a dar epicondilite. Aí eu parei, voltei pra academia. Isso aí é muito uma... gostoso. Falando disso, né? Pareceu você na academia, eu ali, embora também... Todos nós, eu acho, né? Esporte. Praticamos, Voltou, Padre Jackson? Não, Eu faz tô crossfit. treinando. Eu tô treinando. Não tô fazendo crossfit mais não. É uma questão que hoje também Porque todo mundo perguntando isso. a gente precisa muito, né? A questão da saúde física, a gente tem que se cuidar, né? Mas para mim, né, o efeito não é só físico, né? É uma questão mental mesmo. É extravasar, né? Tanto que eu já tudo. começo o meu dia quando eu não tenho as missas 6 da manhã. 6 da manhã eu tô lá na academia. 6 da manhã? Sim. Você sabe, eu sou daquele que eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Eu funciono melhor ao dia. À noite não é muito minha vibe, não. Então, a atividade física hoje na vida do padre não é uma questão de corpo, de modismo, de... Como às vezes a gente ouve tanta coisa, né? Pra mim é uma cardiologista. necessidade. Pra mim é uma necessidade. Meu cardiologista disse isso pra mim. Isso me refaz bastante. Eu gosto, me faz bem e É não muito abro mão. Eu organizo a minha rotina aí, ó. Olha lá, ó. Só os marombas. Maromba, bodybuilding. Marombeira, hein, padre? Olha lá. Em plena pandemia, Pois é, ó. a Olha, gente não Todo para, mundo de ué. máscara. Aquele tá crescendo, né?
Aquele é o professor, viu? Ah, é? Esse que tá do meu lado aí, do outro lado, é o meu personal. Era o meu personal em São Paulo, isso aí. E aí, quando eu vou para lá para visitar alguém, aí eu os visito para E a treinar. gente volta àquela questão de um padre colocar essas questões, né? Postar essas questões, mostrar um outro lado, né? Seja o esporte, seja o lazer, que é fundamental, isso é necessário para a gente, né? É mostrar realmente a figura do padre em todas as instâncias. E nós precisamos, eu pratico exercício físico também, se me tirar, sabe, é ruim. Tem tanta energia acumulada, né? Acho que é uma forma de você produzir tantas coisas internas em você que te dá um gás muito melhor. Falar em produção, não sei com vocês, mas comigo acontece muito. Seja na própria academia ou aí agora menos também por causa do joelho. Mas quando vou ao Gente, vocês estão calcedão... ficando. Uhum. Não, é idade, Estamos. filho. Ah, sabe o que eu aprendi? Lá vem. Faz pilates. Não, deixa pra lá, depois eu conto. Não, agora fala o que você capaz. aprendeu. Que, na verdade, esse negócio de história de exercício físico que é bom para a saúde é mentira. Porque o que acontece é uma degeneração do seu corpo. De fato, você desgasta aquilo outro, o seu corpo começa a ficar prejudicado. Então, assim, você tem umas falhas, lesiona. Ele descobriu isso agora? Entendi. Deixa pra lá. Da Mas mesma é isso, maneira que... Você malha, você corre, você pratica atividade física, tem um desgaste físico, né? Claro, mas continue fazendo atividade, a gente gosta, a gente sabe da importância. Era só uma piadinha. Gente, nosso tempo já está acelerado, né? Eu acredito que esse nosso formato aqui dá para poder, já que foi um piloto, de continuar, viu? Acho que tem muito assunto para poder conversar. Virgem Maria. Sabe o que... Só uma sugestão, né? Microfone, padre. Desculpa. É uma sugestão que talvez a gente poderia também trazer um outro dia, uma reflexão, um bate-papo, um pouco dos nossos bastidores da vida espiritual também. No sentido, a nossa preparação para a missa, a nossa oração pessoal, o nosso cuidado espiritual no sentido de retiro, formações, são coisas que às vezes o povo também não imagina, né? O nosso preparo, acho que chega lá e reza a missa, sim, como é que é isso, né? Então, acho que é um tema bastante interessante para a gente também, né? a gente Às também vezes trabalhar. Às vezes é. Às vezes é. Por causa da dinâmica que a gente falava, né? Você tem uma programação para o seu dia, mas do nada aquela programação muda. Não, sim, mas domingo, Claro, final de semana, domingo, preparo diferente. isso aí. Agora, durante a semana, não é a mesma preparo. Eu não me preparo tanto como preparo no final de semana. Achei muito bom, Deleon. Porque, igual, alguns padres foram ao retiro, postaram algumas coisas sobre o retiro. Então, os padres... Essa foto é do nosso retiro. Isso. O último Os padres retiro. saem para o retiro, fazem um momento de oração, rezam o terço, a sua devoção particular. Agora, a foto, eu tô olhando a foto. O quê? Por que será que eu tô com uma mão por dentro da estola Eu já e tinha outra visto fora? aquilo. Gente, que coisa retardada. E dá a impressão que o outro tá... Olha do Robson. Para. Tá passando aí por trás. Onde eu tava com a cabeça? Dá a impressão do quê? Onde que você estava com a mão? Que isso, gente? Não, uma coisa interessante também que a gente podia falar para o próximo, Renato próximo tá aí? Contendo. Ele está com a Ah, estola tá branca. Ali, estola branca. Aonde tá Renato? Não, Ali, também ó, perto do aqui. Ademir, Tá assim, aqui, ó. ó. Tá aqui. Diferente. Cadê você, Jackson? Eu não Eu tô, tinha né? Não todas fui. as você não foi cores no- no no carro. retiro. Eu tinha Eu tô todas lá as atrás, cores. lá. Eu tô lá Eu atrás. tinha duas estolas vermelhas Quando fez nesse no grupo, dia. eu te emprestei a minha, né? Aí quando eu fui lá, eu falei, gente, cadê minha estola verde? Pois Porque é. carro de padre também é um pouco sacristia, né? tem tudo. tudo Um ali. guarda-roupa. Tem que ser assim, prático. Outra coisa, já que a gente vai continuar mais à frente, seria interessante que o povo, às vezes, não tem essa ideia da gente, que nos coloca como disputa. Que um padre está disputando com o outro. Ciúme de um do outro. Que às Esses dias vezes- falaram pra mim que às assim, vezes- nossa, eu não sabia que você e o padre Anderson se davam bem. Falei, nossa, você achava que a gente se dava mal? Mas muitas pessoas acabam por estar em verdade. paróquias, às vezes paróquias vizinhas, e às vezes cada um faz o trabalho. Na mesma área. Mesma área, então acho uma Vocês questão dois. que... Não, mas em relação a isso, Mesma não tem área. não. É, na mesma área. Ele só reclama que eu não convido ele para celebrar na paróquia. Hoje a gente me chamou para celebrar na paróquia dele. Você pode celebrar na minha paróquia amanhã, tal hora? Aí é pra você não ir mesmo. Eu não posso, meu amigo. era domingo, né? Tal dia E era eu vou domingo. conseguir. E era domingo. Domingo. Aí ele botou
sou assim, mal criado. Só tô colecionando os nãos que você tem me dado. Aí eu mandei um podcast pra ele, né? Falei, olha, é assim que funciona. O convite é assim, ó. Ele vai celebrar amanhã, você vai celebrar amanhã, lá na paróquia cinquentenária da Matriz. Aí eu falei, meu convite foi com 2 meses de antecedência. Ah, não, coisa organizada. Com todo cuidado, com toda... Você vai participar de um evento isso aqui, as pessoas vão estar te aguardando. Agora, padrinho, celebra amanhã pra mim aqui. Como é que vai funcionar? Eu falei, não dou conta, minha agenda tá aí, né? Apesar dos imprevistos que a agenda tem. Meus caros, muito obrigado. Esse nosso início aí do mês vocacional, refletindo sobre a nossa vocação. Poderiam ser outros padres, aqui não estamos limitados aqui ao espaço. Viemos nós aqui porque nós temos afinidade, temos um grupo aí também que foi formado, né? Além do altar, né? Fora aqui está o Alessandro, né? O padre Alessandro que fazia parte do último, o Diego. Então, ou seja, quem sabe continua com a gente, outras pessoas vão passando também. A gente cria um Padrecast. Já existe. Cria o nosso. Padrecast nosso. Padrecast nosso. Padrecast nosso. Que estais nos céus. Ai, tá bom. Dá-nos a benção então, que aí. Por favor, cura. O cura. O cura? Cura. Sim. Nossa, então tá o cura da catedral. Então tá, Senhor da Mestre, despertai numerosas e santas vocações para a Igreja e conservai-nos na fidelidade, no serviço, generoso, com alegria, e sobre todos desse a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bom. Obrigado, a gente volta. Legal. Depende de vocês. Esperto aí, depende né? das fotos que vão colocar. Se prepara, porque vai postar daqui por diante, tá bom? Ai. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau.